Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo hoje, 25 de março de 2022, sexta-feira. Estamos diretamente da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, em sua versão virtual, para a abertura do terceiro dia de palestras do primeiro Congresso Interinstitucional do Ministério Público do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Diogo Medina Maia, advogado, e coube a mim hoje mediar o quinto painel do evento, que fala hoje sobre ações civis públicas, limites e possibilidades. Antes de começar, gostaria, e devo essa obrigação, de parabenizar as instituições, especialmente por viabilizar esse congresso. Parabenizo o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, na pessoa de sua presidente, desembargadora Edith Tourim. Parabenizo o Ministério Público do Trabalho, na pessoa de seu procurador-chefe, Dr. João Bertier. Parabenizo também o diretor da Escola Judicial, desembargador Leonardo Pacheco, o juiz titular Fábio Gomes, pela realização desse belo evento com temas atuais e relevantíssimos. Estamos no seu terceiro e último dia, uma sexta-feira de sol no Rio de Janeiro. Aproveito, por cordialidade aos ouvintes, recomendar que, se tiverem que ir ao banheiro, café, alguma coisa, façam agora, enquanto apresento o tema. Voltem, acomodem-se, peguem papel, caneta, computador, enfim, o que for necessário para se concentrar nas grandes aulas que teremos em seguida, aulas de processo coletivo. De minha parte, é uma satisfação mediar esse tema tão caro com os brilhantes expositores que apresentarei oportunamente, Dr. Fábio Vilela, Dr. Felipe Bernardi. O tema e o título escolhido para o painel é muito propício para o momento, especialmente. Falamos hoje de ações civis públicas, limites e possibilidades. E confesso que, quando recebi esse convite, fiquei muito agradecido, mas me remeteu positivamente a uma lembrança do início da minha advocacia. E aí eu peço licença para fazer o meu testemunho de advogado como intruso nesse congresso interinstitucional, porque logo ao início a gente recebe todas as orientações possíveis e absorve as melhores, essa essência de uma boa vida profissional. E assim diziam no escritório: Diogo, olha só, Diogo, tem duas coisas que você deve fazer pelo seu cliente nessa ordem. A primeira coisa é fazer o que você sabe. E a segunda coisa é não fazer o que você não sabe. Assim, fazer o que você sabe e não fazer o que você não sabe significa se manter dentro dos seus limites e possibilidades, ou seja, ser você na sua essência. Até porque fazer de menos é tão inadequado quanto fazer de mais. E hoje discutimos no painel exatamente isso, esses limites e possibilidades das ações civis públicas, porque se eu pudesse antropomorfizar o Instituto, eu diria que as ações coletivas, o processo coletivo, ele passa por uma crise da meia-idade. Você pensar que a gente está chegando aí perto dos 40 anos de ação civil pública, do nascimento da segunda onda de acesso à justiça, dos estudos do professor Mauro Capelletti, Brian Gart, final da década de 70, exortando a representação dos interesses difusos, um pêndulo que começa a fazer com que o sentimento das ações coletivas cresça, a vontade de defender coletivamente direitos simplifique, até o momento que começam a vir resistências que tentam limitar sua eficácia, sua aplicabilidade e despertar emoções. Chegamos a ter um projeto de lei, um Código de Processos Coletivos, o projeto 5.139 de 2009, que foi arquivado de forma dramática. E digo dramática e peço licença para abrir aspas aqui e ler um parágrafo reduzido, curto, enquanto nossos palestrantes se acomodam, sobre os motivos do seu arquivamento. Os motivos do arquivamento do projeto de lei, que seria o nosso Código de Processos Coletivos, abre aspas. Em suma, a proposição, e eu vou cortar pequenos trechos, a proposição gera insegurança jurídica em escala inimaginável, fomenta a ida irresponsável ao juízo para a defesa de interesses coletivos, e expõe toda a economia, toda a sociedade e todos os indivíduos ao risco de se tornarem réus numa ação que serão tratados como párias do começo ao seu longínquo fim. Assim o legislador viu a ação coletiva e o processo coletivo. Então passamos do amor para o ódio em alguns segmentos da sociedade. Um instrumento é importantíssimo. Propor e criticar é necessário. Estender e limitar é necessário. Ponto a ponto, tópico a tópico, para que a gente consiga manter sempre o processo coletivo dentro da sua essência, extraindo dele o que ele é de melhor. Nada mais, nada menos. E assim, essa é a essência do que a gente fala hoje. E na abordagem de tópicos, teremos dois grandes palestrantes, sem mais delongas, já vou passar a palavra. Primeiro expositor, o Dr. Fábio Goulart Vilela,
Ele é procurador do trabalho no Rio de Janeiro, vice-procurador-chefe da Procuradoria Regional da Primeira Região, pós-graduado e mestre, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Eu, se pudesse, pediria uma salva de palmas, mas como estamos virtualmente, eu peço uma salva de palmas virtuais em respeito ao nosso palestrante, a quem passo a palavra. Doutor Fábio, com você. Bom dia a todas e a todos. Queria dar o meu abraço de diletos colegas Diogo, Felipe Bernardes. É uma honra poder compartilhar esse painel com vocês. Queria também, como fez o Diogo, parabenizar tanto a Escola Judicial do TRT da Primeira Região quanto o Ministério Público do Trabalho pela iniciativa. É muito gratificante poder participar desse debate, construção de ideias, respeitando sempre posições em contrário, que a ideia da democracia é essa, é aprimorarmos o Instituto. E, já pegando a excelente fala, esse introito que o Diogo fez com maestria, uma primeira pergunta que eu faço: o que nós queremos da ação civil pública? Porque não adianta nós ficarmos debatendo jurisprudência, doutrina, o direito a uma ciência plástica, né? Compreende diversas interpretações, mas o que nós queremos com a ação civil pública? Queremos buscar realmente maior efetividade? Queremos tutelar esses direitos meta-individuais? Então, é dentro desse complexo, né, dessa gama de interesse em jogo, que eu vou procurar pensar algumas questões aqui da ação civil pública, porque esse tema, por si só, já daria um seminário inteiro, né? Limites e possibilidades. E eu pretendo focar numa questão que eu até tentei resistir a não entrar nela, porque eu já participei de um debate aqui na Escola Judicial sobre a questão da tutela inibitória. Mas não tem como, membro do Ministério Público, deixar de começar por esse ponto importante e depois darmos umas rápidas pinceladas sobre a questão do dano moral coletivo e da coisa julgada, recentemente com essa tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. E, se der tempo, logicamente, nós estamos à disposição para debater qualquer outras questões. E, quando se fala em ação civil pública na Justiça do Trabalho, é bom que a gente se atente que é algo relativamente novo. Por que eu falo que é novo? Porque a Lei 7347 de 85, quando ela foi promulgada, houve o veto ao inciso 4º, em que ampliava a tutela da ação civil coletiva para outros direitos difusos e coletivos, na verdade, predominava naquele momento que não caberia ação civil pública na Justiça do Trabalho. Isso só veio a mudar com a Constituição de 88 e depois veio dar um reforço com a Lei Complementar 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, que diz lá que, no artigo 83, inciso 3, que cabe ao Ministério Público do Trabalho, perante os órgãos da Justiça do Trabalho, o ajuizamento da ação civil pública. Então, houve até um momento em que se predominava que não cabia ação civil pública na Justiça do Trabalho. E, é claro, nós não podemos nos arraigarmos às concepções individualistas do processo e trazermos para a ação civil pública. A ideia da ação civil pública é a tutela de interesses e direitos que nós chamamos de meta ou transindividuais. Se nós formos buscar o próprio conceito de Ministério Público, e aí eu peço a palavra, muito embora o Ministério Público não seja o único legitimado a propositura de ação civil pública na Justiça do Trabalho, temos também grande papel dos sindicatos, mas exerce certo protagonismo nessa seara. E quando enumera as funções do Ministério Público, o artigo 127 caput da Constituição da República diz: cabe a defesa da ordem jurídica, e aqui eu já vou atentar para uma questão. O Ministério Público, sempre quando atua, não só como fiscal da lei, mas quando ajuiza uma ação civil pública, ele não se despe dessa condição, dessa missão constitucional de defender a ordem jurídica. Parece algo óbvio, mas não é tanto assim, porque existem teses, e aqui, com todo respeito às teses divergentes, a ideia é contribuir para o debate, que diz que não cabe ação civil pública postulando o cumprimento de norma que já está no texto legal. Aí entendendo, nesse caso, pela impossibilidade jurídica do pedido. Ora, na verdade, ao contrário, o Ministério Público do Trabalho, inclusive, só pode postular, só pode veicular uma pretensão em sede de ação civil pública, primeiro, se houver previsão legal. E, claro, essa previsão legal não está sendo cumprida
ou não foi cumprida pelo réu, e muitas vezes não há outra alternativa, até com base no artigo 5º, 35 da Constituição, o Ministério Público se vê obrigado no ajuizamento da ação civil pública, para que esse réu possa ser compelido para o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer, de dar, que muitas das vezes, e logicamente, está lá, estampado no texto legal. E não pode ser diferente. Além disso, cabe a defesa do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Ou seja, se nós formos analisarmos a atuação do Ministério Público, e eu não falo só do Ministério Público do Trabalho, é dever também da advocacia trabalhista, é dever dos juízes do trabalho, o quê? Na verdade, se eu pudesse limitar, restringir a nossa atuação, todos nós buscamos o quê? A promoção do trabalho decente. É isso que nós buscamos na nossa atuação diária, seja como advogado, seja como membro do Ministério Público do Trabalho, seja como juiz, juíza do trabalho. E a ação civil pública, nesse contexto, é um dos instrumentos muito importantes para que se busque uma tutela efetiva, adequada, desses direitos que nós chamamos de meta-individuais, buscando sempre o quê? Esse trabalho decente. Por quê? Porque quando a Constituição enumera o direito ao trabalho como um direito social, na verdade, é muito mais do que isso, é um direito fundamental, inclusive universal. Nós temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos isso. Nós temos a Agenda 2030 da ONU, que entre os seus objetivos, diz lá, a promoção do trabalho decente. Nós temos a Agenda Global de Emprego como objetivos estratégicos da Organização Internacional do Trabalho, a promoção do trabalho decente. E quando eu falo em trabalho decente, eu estou falando, na verdade, num complexo que envolve o trabalho com igualdade, sem discriminação, ou seja, oferecer uma igualdade de oportunidade e de tratamento em matéria de trabalho e emprego. Eu falo do trabalho com liberdade, trabalho livre, em que seja observado, logicamente, o direito de escolha, a locomoção do trabalhador e, principalmente, a sua autodeterminação no âmbito das relações de trabalho. Eu falo no trabalho seguro, dentro da concepção de saúde e segurança do trabalho, e um trabalho digno em geral, ou seja, onde sejam respeitadas, além daquele patamar mínimo civilizatório de direitos, todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, quando o artigo 6º da Constituição enumera o direito ao trabalho, não é a qualquer trabalho. É um trabalho que seja efetivamente um instrumento de concretização da dignidade da pessoa humana, de reafirmação da cidadania do trabalhador, contribuindo, inclusive, para a sua própria identidade pessoal. Então, a minha ideia, depois de contextualizar, é dizer que, dentro desse introito, é muito importante para a efetivação do próprio trabalho decente a tutela coletiva. E a tutela coletiva que, logicamente, não se esgota na ação civil pública, mas existe um microsistema de tutela coletiva que nós temos que observar, que vai desde a Constituição da República, passando pela Lei Complementar 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, pela Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85, e também, principalmente, também com o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, que tem grande importância, porque veio a definir o que seriam interesses e direitos difusos, veio a definir o que seriam interesses e direitos coletivos e criou os chamados direitos individuais homogêneos, disciplinando a ação civil coletiva, que busca a tutela desses direitos individuais homogêneos. Então, se eu pudesse buscar um conceito de ação civil pública, eu poderia dizer que a ação civil pública nada mais é do que, primeiro, uma ação de natureza ordinária. Embora seja uma ação coletiva, porque tem, por fim, a tutela de direitos meta-individuais, a natureza dela é ordinária, ou seja, a competência funcional é do juízo monocrático das varas do trabalho,
ao contrário do dissídio coletivo, que é uma ação coletiva também, mas não tem natureza ordinária. Visa a construção de uma normatividade e a competência funcional dos tribunais. Então, trata-se de ação de natureza ordinária, na qual se busca a tutela dos chamados direitos meta-individuais, direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Assim como, aí já me reportando ao texto do artigo 1º da Lei 7.347 de 85, a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados a esta mesma esfera de direitos. Quanto à nomenclatura, é muito comum nós utilizarmos a ação civil pública tanto para a tutela de direitos difusos, como para a tutela de direitos coletivos e individuais homogêneos. E o que vai, logicamente, enquadrar qual a categoria de esfera de direitos estaremos defendendo, não é um tema em aberto, mas sim a pretensão, o que se busca, qual a tutela jurisdicional que se busca. E, a partir daí, eu posso fazer um enquadramento em direitos difusos, coletivos e/ou individuais homogêneos. E falo e/ou porque nada obsta que de um mesmo fato eu possa, numa mesma ação civil pública, postular a tutela de direitos difusos, coletivos e de individuais homogêneos. Aí vocês podem perguntar, mas, Fábio, quando entra aí a nomenclatura ação civil coletiva? A ação civil coletiva foi uma denominação que veio com a Lei 8.078 de 90, com o Código de Defesa do Consumidor, e que se atém à tutela dos direitos individuais homogêneos. Então, se o Ministério Público, o sindicato, ajuiza uma ação civil coletiva, na verdade, ele já está delimitando que, naquela ação, o que se busca especificamente é a tutela desses direitos individuais homogêneos. Agora, não há nenhum equívoco em se atribuir o nome ação civil pública para a tutela dessas três esferas de direito. Então, a ação civil pública visa, então, tutelar esses direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. E aqui, rapidamente, eu vou, até porque meu foco inicial é a tutela inibitória, mas eu não posso me furtar de aproveitar essa oportunidade e de trazer um tema divergente no que tange a legitimidade do Ministério Público para a tutela desses direitos individuais homogêneos, como também do próprio sindicato. Afinal, o que são direitos individuais homogêneos? Já houve um tempo em que se questionou, inclusive, se o Ministério Público teria ou não legitimidade para a tutela de direitos individuais homogêneos. Isso já está pacificado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Há texto de lei expresso na nossa Lei Complementar 75 de 93, isso não se questiona mais. Mas, muitas das vezes, se atribui uma ilegitimidade ativa de causa para o Ministério Público do Trabalho, dizendo que, muito embora o Ministério Público tenha legitimidade para tutelar direitos individuais homogêneos, naquele caso específico não são direitos individuais homogêneos, mas seriam aqueles chamados direitos individuais heterogêneos, ou meramente individuais. E se nós formos buscar o conceito previsto no artigo 81, parágrafo único, inciso 3, da Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho lá que interesses e direitos individuais homogêneos são aqueles que decorrem de origem comum. Mas temos que ter muito cuidado, sob pena de inviabilizarmos a ação civil coletiva na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque direitos individuais homogêneos não são necessariamente direitos que, no que tange as parcelas ao ano de beato, ou ao quanto o de beato, o quantitativo delas, sejam idênticos para todos os trabalhadores. Até porque cada trabalhador, logicamente, muitas vezes tem uma data de admissão, tem uma data de dispensa, se for o caso, tem parcelas devidas, outras que não são. Na verdade, o que se busca, quando se fala em tutela de direitos individuais homogêneos, se busca que o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor é a aprovação de uma sentença genérica, desde que haja uma homogeneidade no que tange a lesão desses direitos. Então, esse ato lesivo por parte do réu alcançou uma coletividade que poderia, sim, individualmente postular em juízo, mas algum legitimado, com base no artigo 82 da Lei 8.078 de 90, seja o Ministério Público, seja os sindicatos, absorveram essa defesa coletiva, fazendo surgir aí, então, esse interesse social. E é até muito interessante que temos diversas divergências em relação a isso, né? Temos
temos uma teoria restritiva que entende que o Ministério Público só tem legitimidade para tutelar direitos individuais homogêneos indisponíveis, uma ampliativa que tem a legitimidade para tutelar direitos individuais homogêneos disponíveis ou indisponíveis diante da relevância do próprio papel do Ministério Público, e temos, como eu vejo que predomina mais, aquele que diz que o Ministério Público do Trabalho, é a teoria eclética, tem legitimidade para tutelar direitos individuais homogêneos indisponíveis e aqueles disponíveis que tenham uma repercussão social, fazendo surgir aí o interesse social previsto lá no artigo 127 caput da Constituição, que diz que cabe ao Ministério Público a sua tutela, além da ordem jurídica e do regime democrático, além dos direitos individuais indisponíveis. Então, dentro do âmbito da tutela da ação civil pública, eu tenho a defesa que eu poderia falar de direitos coletivos em sentido amplo. Existem aqueles direitos essencialmente coletivos, que são os direitos difusos e coletivos, e aqueles direitos que são acidentalmente coletivos, que passam a ser coletivos a partir do momento que um dos legitimados, como o Ministério Público, assume a tutela, a defesa coletiva desses direitos que são divisíveis, passíveis de fracionamento, que não obstam que os indivíduos possam buscar a tutela individual, mas que ganha relevância social a partir do momento em que essa tutela é feita. Inclusive, há uma divergência no que tange à própria legitimidade, se em relação na tutela de direitos coletivos e difusos, qual seria a natureza dessa legitimidade? Muitos doutrinadores de renome defendem que seria uma modalidade de legitimidade extraordinária, de substituição processual. Outros entendem, como eu entendo, que seria uma legitimidade ordinária / autônoma. Agora, não há controvérsia, até porque o próprio artigo 91 do Código de Defesa do Consumidor diz lá que os legitimados eles atuam em nome próprio no interesse das vítimas ou sucessores. Aí não há dúvida, é incontrovérsia. Na ação civil coletiva ou na ação civil pública que se busca a tutela de direitos individuais homogêneos, eu tenho, na verdade, uma hipótese de substituição processual, ou seja, de legitimidade extraordinária. E aqui, já preparando o terreno para nós entrarmos na tutela inibitória, se nós formos buscar na lei da ação civil pública o que pode ser objeto desse tipo de ação, está lá no artigo 3º. A ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E aí pode ver o seguinte questionamento. Então, Fábio, com base legal, com base na própria lei que disciplina a ação civil pública, eu buscaria, através de uma ação civil pública, um provimento de natureza condenatória, com uma obrigação de pagar, de fazer ou não fazer. É isso? Não. Até porque, como eu falei, ressaltei no início da minha fala, o Código de Defesa do Consumidor teve uma importância grande. Veio, inclusive, a corroborar. Eu falei que o cabimento, a competência da ação civil pública, cabimento, melhor dizendo, da ação civil pública na Justiça do Trabalho, muito embora no início tenha sido controvertido, começou a ser sedimentado com a Constituição de 88, veio, inclusive, depois o Código de Defesa do Consumidor e reinseriu aquele rol aberto de outros direitos difusos e coletivos, e aí trazendo, sim, a possibilidade de defesa de outros direitos difusos e coletivos, inclusive no âmbito da Justiça do Trabalho, e aí sim veio a Lei Complementar 75 de 93, que deixou claro o cabimento, a atribuição, melhor dizendo, do Ministério Público para ajuizamento desse tipo de ação na Justiça do Trabalho. Então, dentro desse microsistema que deve ser levado em conta, nós temos uma reciprocidade entre a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Basta olharmos os artigos 21 da Lei da Ação Civil Pública e o artigo 90 da Lei 8.078 de 90, que manda aplicar, determina a aplicação de uma lei a outra naquilo que for compatível. E se nós vamos buscar o artigo 83 da Lei 8.078 de 90, do Código de Defesa do Consumidor, diz lá, para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Por isso que eu comecei minha fala
nós temos que buscar na ação civil pública o quê? Uma tutela adequada e efetiva desses direitos meta-individuais. Então, eu posso buscar, através de uma ação civil pública, não apenas um provimento de natureza condenatória, mas também declaratória, constitutivo positivo, negativo, mandamental, executória, cautelar, qualquer tipo de provimento que possa atribuir, então, essa adequada e efetiva tutela. E aí, já entrando no tema da tutela inibitória, e ainda que de forma um pouco mais restrita, para dar tempo de falarmos ainda um pouco sobre dano moral coletivo e coisa julgada, se nós formos buscar o conceito de ato ilícito no Código Civil, consta lá como elemento do ato ilícito o dano, o que não é verdade, é uma crítica que se faz a esse conceito. O dano não pode ser considerado um elemento essencial do ato ilícito. Se nós formos no artigo 186, diz lá, aquele que, por ação ou omissão voluntária, que seria o dolo, negligência ou imprudência, a culpa, violar direito e causar dano, a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ora, o Ministério Público, quando ajuiza uma ação civil pública, ele pode ajuizar independentemente de, naquele caso específico, ter havido ou não a configuração de um dano. Até porque ato ilícito é qualquer conduta contrária ao direito, é a violação de um dever jurídico, independentemente da ocorrência de dano, de algum prejuízo patrimonial ou mesmo moral. E quando eu falo em tutela contra o ato ilícito, não podemos nos restringir a uma tutela reparatória, a reparação do dano, né? E aí temos que buscar uma tutela mais efetiva, mais adequada, levando em conta a primazia da tutela específica. A própria prática do ato ilícito, ou mesmo a sua iminência, já justifica a tutela jurisdicional coletiva, até porque o artigo 5º, 35 da Constituição, diz lá que cabe ao Poder Judiciário, né, analisar não só a lesão ao direito, mas também a sua ameaça. Então, na tutela inibitória, o que se busca através dela? Não é uma tutela reparatória, em que se busca a reparação do dano. Não é uma tutela cautelar, que tem natureza instrumental, como garantia da utilidade de um processo principal. O que se busca numa ação civil pública com tutela inibitória é a inibição da prática. Então, na iminência de um ilícito, já cabe a tutela inibitória, a sua continuação e a repetição. Então, a tutela inibitória tem por finalidade a inibição da prática, da continuação e da repetição, ou reincidência do ilícito. Então, eu poderia, com base nisso, dizer que a tutela inibitória ela tem uma natureza inequivocadamente preventiva, com efeitos prospectivos. É uma tutela voltada para o futuro, onde se busca um comando, uma ordem, aí uma divergência, se a decisão, nesse caso, seria de natureza condenatória ou mandamental, em que se busca um fazer ou não fazer dentro de um processo de conhecimento, visando atacar a iminência do ilícito ou visando estancar a sua continuação e com um caráter também preventivo de evitar o quê? A sua repetição. Isso que eu estou falando agora é muito importante. Então, ao contrário da tutela reparatória, que necessário exige um dano para que seja reparado, na tutela inibitória se busca a inibição da prática, então cabe, diante da iminência do ilícito, da sua continuação e mesmo com caráter aí preventivo, para que não haja a sua repetição. E para isso é muito comum, na ação civil pública, que se busque na tutela inibitória a tutela específica daquelas obrigações de fazer e não fazer, que, logicamente, tem um respaldo legal, previstas em lei. Ou seja, a ideia da ação civil pública, e daí porque ela tem uma natureza ordinária, é aplicar a lei ao caso concreto. É o réu que, recalcitrante no cumprimento da norma, deve ser emitida uma ordem, um comando por parte do órgão jurisdicional para que se abstenha ou que se faça algo especificamente. E um mecanismo muito eficaz para isso, visando a tutela específica dessas obrigações de fazer ou não fazer, são as multas combinatórias, as chamadas astrentes.
com base no artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública, com base no artigo 84 da Lei 8.078 de 90, que tem, inclusive, previsão no próprio Código de Processo Civil. Tá? Essa multa cominatória, essas astrentes, na verdade, não podem se confundir com cláusula penal. Na verdade, não tem intuito aí de perdas e danos, de conversão em perdas e danos, não tem intuito punitivo. É um meio de compelir o devedor ao cumprimento específico daquelas obrigações de fazer ou não fazer. Tanto que não, se nós formos analisar as regras lá do Código de Processo Civil, além do fato de, independentemente de requerimento do autor, o juiz pode dá-la de ofício, pode modulá-la, pode reduzir se for excessiva, pode aumentar, mas não sofre limitação. Enquanto aquele comando, aquela ordem, a partir do momento que ela foi descumprida, não houver esse cumprimento, cabe, logicamente, a quantificação dessa multa. Ok? Então, essa multa seria inequívoco eu limitá-la, já que a ideia dela é compelir, logicamente, o devedor ao cumprimento específico dessas obrigações. Não há aquele limite inerente à cláusula penal de ser restrito, ser limitado ao valor da obrigação principal. Até porque a obrigação principal, o valor dessas obrigações principais em sede de ação civil pública, geralmente não dá nem para ser quantificado. Grande parte delas sequer tem um valor patrimonial específico. Ok? Então, e se nós formos buscar também em relação à tutela inibitória no próprio CPC, no novo CPC, diz lá, no parágrafo único do artigo 497, para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, e aqui deixando claro o caráter preventivo, o fato da tutela inibitória ser voltada para o futuro, com efeitos prospectivos dessa mesma tutela, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano. Acabamos de falar. Ato ilícito não pode pressupor necessariamente a ocorrência de um dano, ou mesmo da existência de culpa ou dolo. Então, o que eu posso falar, em resumo, acerca da tutela inibitória? Que ela tem por finalidade a inibição da prática, da continuação e da repetição do ilícito. Caráter preventivo, tutela voltada para o futuro, é dirigida contra o próprio ilícito ou a sua iminência, que independe, inclusive, por isso, da própria ocorrência de dano, em que se busca uma decisão, para uns condenatória, para outros mandamental, que imponham um não fazer ou um fazer, a depender, logicamente, da natureza comissiva ou omissiva da conduta ilícita. E aí, de grande importância, as chamadas multas combinatórias, as trentes, que não têm uma natureza punitiva, mas sim busca a tutela específica dessas obrigações de fazer ou não fazer, compelindo o devedor que faça exatamente aquelas obrigações, buscando a tutela desses direitos meta-individuais de forma adequada, de forma efetiva. E, claro, prescindindo-se da existência de dolo ou culpa. Com base nisso, eu poderia, e depois eu posso disponibilizar até para a escola, que quiser para divulgação, existem inúmeros julgados nos tribunais regionais do trabalho e no próprio Tribunal Superior do Trabalho, que levam em conta esse caráter preventivo da tutela inibitória. Por que eu estou querendo falar isso? Porque eu atuo atualmente no segundo grau. E, às vezes, o que se debate é aquele caso clássico de que, a partir do momento em que houve uma denúncia, houve um inquérito, o Ministério Público formou convencimento acerca da lesão a direitos meta-individuais, muitas das vezes se chama a empresa para a afirmatura de um termo de compromisso de ajustamento de conduta, a empresa se nega, aí o Ministério Público não tem outra alternativa senão o ajuizamento da ação civil pública. E no curso da ação civil pública, a empresa passa a cumprir a lei, o ordenamento jurídico. E aí uma questão processual que tem muita relevância e, a depender do ponto de vista, pode, a meu ver, e com todo respeito, logicamente, às posições contrárias, inviabilizar
essa natureza preventiva, esses efeitos prospectivos, essa tutela voltada para o futuro, da tutela inibitória. Ou seja, alguns entendem que, verificado o cumprimento no curso da ação civil pública, deve ser extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, a chamada perda do objeto. Ora, a partir do momento em que a tutela inibitória, como o próprio nome diz, busca não só inibir a prática do ilícito, mas também a sua continuação e a sua repetição, inclusive isso está textualmente no parágrafo único do artigo 497 do CPC, como acabamos de ver. Esse entendimento evita que eu aplique essa finalidade de prospectiva, esse caráter preventivo. Por quê? O que pode acontecer? Se eu extinguir sem resolução do mérito, nada óbvio, até porque as relações obrigacionais no âmbito da relação de emprego são continuativas, de débito permanente, ele voltar a descumprir. E aí o Ministério Público vai ter que ajuizar novamente uma ação civil pública. E ele volta a cumprir, depois ele descumpre. Isso, a meu ver, acaba até um desrespeito não só ao Ministério Público, mas ao próprio Poder Judiciário. E a ideia é implementar a própria finalidade dessa tutela inibitória. E aqui, se eu for dar uma olhada, aqui, posso pegar alguns exemplos, até com base, tem várias decisões do próprio TST, pegar um trecho de um acórdão do TST, que diz: ademais, bem como reconhece o regional, a prática é reincidente, demonstrando a saciedade, a necessidade, a utilidade da tutela preventiva buscada pelo MPT, mormente com a aplicação da multa diária, na forma deferida pelo juiz singular, ainda que existam sanções administrativas para o seu descumprimento. E aí, não confundindo a multa administrativa aplicada pelo Ministério do Trabalho com as multas combinatórias às Aqui a primeira tem a natureza punitiva, a segunda, compelir o devedor ao cumprimento daquelas obrigações de fazer e de não fazer. E de lá, a tutela inibitória, que tem função prospectiva, não se inviabiliza pelo fato de a pretensão estar momentaneamente satisfeita. Diz lá, a tutela inibitória, por meio da concessão de tutela específica, é importante instrumento de prevenção de violação de direitos individuais e coletivos, ou a reiteração dessa violação, com o fito de evitar a prática, a repetição ou a continuação de ato ilícito. E diversos outros julgados nesse contexto de buscar dar efetividade ao comando, inclusive previsto no próprio CPC, de evitar a continuação e a repetição desse ilícito. Isso no que tange à tutela inibitória, que eu gostaria de ter falado, porque é algo que volta e meia se controverte nos tribunais, em que, se não adotarmos, nesse caso, privilegiarmos a finalidade da tutela inibitória, logicamente estaremos gravemente violando uma das principais finalidades desse instituto. Então, ao invés de se extinguir sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, demonstrado, sim, tem que ter ouvido que ele estava descumprindo, é o caso de procedência da pretensão, que ele se abstenha dessa prática com efeitos para o futuro, evitando o quê? A sua reincidência. Mudando rapidamente de assunto, porque o tempo é pequeno, o que eu gostaria de falar de danos morais coletivos? Não vou entrar aqui sobre a questão da evolução do conceito de danos morais. Efetivamente, o que para mim interessa em relação a danos morais coletivos? Primeiro, que o dano moral coletivo, a previsão dele está expressa lá no artigo 1º caput da Lei 7347 de 85, quando diz que rege pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Aí vem a rolando. E o artigo 13, havendo condenação em dinheiro, manda reverter a um fundo específico, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Primeiro aspecto a ser destacado. Os danos morais coletivos são danos extrapatrimoniais
de natureza eminentemente difusa. E por que não pode se confundir com os danos morais individuais, embora também tenham natureza extrapatrimonial. Dano moral coletivo não é um conjunto de danos morais individuais. Na verdade, é uma lesão, é quando há uma lesão a valores e bens fundamentais à sociedade, quando viola aquela consciência coletiva, social, que reclama um respeito aos direitos e garantias e liberdades fundamentais, causando uma repulsa coletiva, uma intolerância social ou sensação de indignação ou opressão da coletividade. Então, o dano moral coletivo tem tanto uma finalidade reparatória / compensatória, mas também punitiva e pedagógica, que é muito importante, para evitar, para dar sequência àquela finalidade da tutela inibitória de evitar a continuação e a repetição daquele ilícito. Quanto à destinação dos valores, na Justiça do Trabalho não há um fundo específico que cuide da reversão tanto dessas indenizações por danos morais coletivos, como das multas combinatórias às trens. Durante um tempo, o Ministério Público, e alguns colegas até hoje, repassam para o FAT, e com base em resoluções já existentes, tanto no Conselho Nacional do Ministério Público, a Resolução 179 de 2017, quanto a Resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Resolução 179 de 2020, muitas das vezes, e os colegas, os membros do Ministério Público do Trabalho têm conhecimento, como os colegas juízes também, nós revertemos diretamente, muitas das vezes, esses valores a entidades públicas ou privadas sem finalidade lucrativa, para que haja uma efetiva e adequada reparação daquele dano, buscando efetivamente ter um impacto social imediato mais forte do que seria se eu ficar revertindo para um fundo. Quem sabe, muitas das vezes, não sabe como ele é gerido, muitas das vezes nós não temos uma participação, nós, do Ministério Público, efetivamente na gestão desse fundo, e a melhor forma de se reparar essa lesão coletiva é, muitas vezes, beneficiar a sociedade no local do dano através de instituições públicas que tenham, dentre as suas finalidades sociais, o tema veiculado nessa ação, ou mesmo entidades privadas sem finalidade lucrativa. Então, como os danos morais coletivos têm essa finalidade, alguns falam reparatória, mas mais compensatória, punitiva e pedagógica, até para evitar a sua reincidência, é muito importante que na dosimetria dessa indenização, nós sabemos lá que o artigo 944 do Código Civil diz que a indenização deve levar em conta a extensão do dano, mas nós vimos que o ato ilícito não necessariamente pressupõe a existência de dano, deve levar em conta, primeiro, a natureza, a gravidade e a extensão do ilícito, a sua repercussão na sociedade, essa repercussão social da ofensa, e levar em conta também, entre outros parâmetros, a situação econômica do ofensor. Porque não adianta, logicamente, eu arbitrar uma indenização por danos morais coletivos que venha a levar a empresa a uma situação de insolvência, não é a ideia, logicamente, mas também eu não posso fixar uma indenização por danos morais coletivos num valor que não venha dar efetividade a essas finalidades punitiva e, principalmente, pedagógica. Então, a ideia é que saia caro realmente para a empresa a violação ilícito, para que iniba essa vontade da sua repetição. Bem, visto isso, e aí, nesses minutos finais, eu vou rapidamente destacar duas questões que eu acho importantes quando se fala em ação civil pública, principalmente no que tange a coisa julgada. E aqui, a primeira questão que eu vou falar é o seguinte: no processo individual, nós sabemos que a coisa julgada ela se dá inter partes, com base lá no artigo 506 do CPC. A Lei da Ação Civil Pública, no seu artigo 16, ela já previa que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
a redação original seria essa. Logo depois veio o Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, e a partir lá do artigo 103 disciplinou a coisa julgada nas ações coletivas. E aí, pela reciprocidade, que eu já falei, entre a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, deve haver uma interação, dizendo lá que na defesa de direitos difusos é a coisa julgada erga omnes, salvo quando improcedente por insuficiência de provas, coletivo é outra parte, limitado àquele grupo, àquela categoria, que é titular daquele direito, também ressalvando o julgamento improcedente por insuficiência de provas, e é erga omnes, no caso de procedência da tutela de direitos individuais homogêneos. Ou seja, quando se fala em coisa julgada na tutela de direitos difusos e coletivos, é a coisa segundo evento probationis. Em relação aos direitos individuais homogêneos, segundo evento litis. Veio, por medida provisória e depois convertida pela Lei 9494 de 97, com a ideia de restringir claramente o alcance da coisa julgada na ação civil pública, a inserção, a limitação dessa eficácia erga omnes aos limites da competência territorial do órgão prolator, o que demonstra um profundo desconhecimento entre critérios de estabelecimento de fixação de competência e extensão da coisa julgada. Se alergar omnes, logicamente, eu não posso limitar a competência territorial do órgão prolator. Durante muito tempo, mesmo com essa redação, o próprio Ministério Público já entendia que essa limitação seria inócua. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor já deixa claro que a coisa julgada ela extrapola em muitos limites, muitas das vezes, territorial do órgão prolator, alcançando todos aqueles titulares desses direitos difusos, coletivos, ou mesmo individuais homogêneos, que sejam titulares, vamos dizer, desses que tenham esses direitos meta-individuais que sejam caracterizados. Não podemos confundir critérios de atribuição de competência com a eficácia, a extensão da coisa julgada. É muito comum aquele exemplo, né? Se eu quero, que não é nem um exemplo na Justiça do Trabalho, se eu quero me divorciar, numa ação de divórcio, tem critérios para definição, logicamente, de quem é o órgão julgador competente. Mas aquela coisa julgada se estende por além da competência territorial daquele órgão julgador. Eu passo a ter a condição de estado civil de divorciado em todo o território nacional. Claro que é um exemplo de uma demanda individual que demonstra que eu não posso, logicamente, limitar a extensão da coisa julgada a esse tipo de critério, que é um critério de fixação de competência territorial. Até porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 93, fixa o local do dano como regra geral, como competência territorial do órgão que será impulsionado a julgar. E a partir toda essa controvérsia, tivemos recentemente o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral, e o plenário do Supremo Tribunal Federal, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, alterada pela Lei 9494 de 97, que limita a eficácia das sentenças proferidas nesse tipo de ação à competência territorial do órgão que a proferia. Então, já tivemos uma tese sobre o tema 1075, hoje está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que não cabe essa limitação da extensão da coisa julgada erga omnes ou outra parte da ação civil pública com base em critérios fixadores de competência territorial. E uma última coisa que eu gostaria de falar sobre a ação civil pública, e aí eu vou retornar ao artigo 16 da Lei 7347 de 85, como também vou me referir às disposições do artigo 103 da Lei 8.078 de 90, é que algo
que eu entenda útil para nós todos, nós, Ministério Público e Justiça do Trabalho. Que aqui, eu acho que é o regime aqui, e é a intenção desse seminário, um regime de colaboração, de debate de ideias, de aperfeiçoarmos a tutela jurisdicional, que o interesse não é só do Ministério Público, e não só da Justiça do Trabalho, para a sociedade como um todo, principalmente para os trabalhadores. É o seguinte, é algo que eu vejo muito pouco nas decisões, e também cabe ao Ministério Público postular isso. Nós vimos já que a coisa julgada, com base no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, na tutela de direitos difusos e coletivos, ela é segundo evento probationis. Ou seja, diz lá, com base também no próprio artigo 16, que tem efeitos erga omnes em relação aos coletivos ultraparte, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Porque, nessa hipótese, qualquer legitimado, inclusive o próprio Ministério Público, poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. O que eu quero deixar aqui? Claro, muitas vezes, o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública na tutela de direitos difusos, coletivos, e não consegue provar, ou sob a ótica do livre convencimento motivado do juiz, e o juiz entende que não há provas ali suficientes daquela lesão ou ameaça de lesão. E aí é muito importante que o órgão prolator, e se não for o caso, que o próprio Ministério Público venha solicitar isso, em sede de embargo de declaração, se for o caso, que deixe claro na decisão o julgamento de improcedência por insuficiência de provas, porque, nesse caso, abre-se a possibilidade de uma nova ação civil pública ser ajuizada, não só pelo Ministério Público do Trabalho, pelo próprio sindicato, valendo-se, lógico, de novas provas. Claro, eu não estou falando naquele caso em que o juiz entenda que é o contrário, a questão não é de insuficiência de provas, ficou provado o contrário, ficou provado que o réu está sim cumprindo o ordenamento jurídico. Aí, nesse caso, logicamente, não caberia, seria o caso típico de improcedência da pretensão. Mas se o magistrado ele entende, dentro da sua livre convicção, valorando as provas produzidas, que não houve prova suficiente que demonstrasse a violação, é muito importante que deixe claro que a improcedência tem por fundamento a insuficiência de provas, para que esses direitos de meta individuais que possam estar sendo, sim, violados, possam ser tutelados em futura ação, seja pelo Ministério Público do Trabalho ou seja pelo sindicato. E, com isso, eu peço desculpa a todos, tive que acelerar um pouco em razão do tempo. Como eu falei, a ação civil pública é instigante, tem várias questões que podem ser debatidas, e espero que essa breve palestra tenha contribuído, não só no âmbito do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, da advocacia, representado pelo nobre colega Diogo, possa ter contribuído e muito para o debate. Muito obrigado. Eu vou recuperar a palavra aqui, Fábio, e deixar registrado, primeiramente, que é sempre um prazer te ouvir. É um privilégio estar nessa mesa, mas é sempre, acima de tudo, um prazer ouvir você falando. Eu adorei a sua palestra. Eu tenho certeza que nesse momento eu represento um monte de gente. Você passou um panorama geral, você falou da tutela inibitória, o dano moral coletivo, a coisa julgada, trabalhou os limites da ação coletiva, e tem um elemento de destaque importantíssimo. Acho que todo bom palestrante devia conseguir entender os seus limites temporais. Você cravou o seu tempo aqui, então meus parabéns também sobre esse aspecto. Queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que as perguntas são desejadas, e se assim quiserem fazê-lo, por favor, usem o chat do YouTube. A gente consegue depois buscar as indagações e encaminhar para os palestrantes para que eles possam responder. Eu advirto que eu tenho um monte de perguntas, um monte de dúvidas e gostaria de fazê-las, mas eu sou o último da fila, então prestigiaremos os ouvintes em primeiro lugar. E, mais uma vez, Fábio, meus parabéns. Muito obrigado por se disponibilizar a falar sobre esse tema dentro do Congresso. Só enobrece e coloca ele num nível ainda maior do que ele já vem se realizando.
Ok, muito obrigado. Estamos de volta aqui. Tivemos uma instabilidade técnica, coisa muito comum hoje em dia. E agradecemos, pedimos desculpas, agradecemos a paciência de quem continuou, porque prometo que a espera é justa e vai ser recompensada. Nesse momento, lembrando das indagações que podem ser feitas, e devem pelo chat do YouTube, nesse momento eu faço a apresentação do professor Felipe Bernardes Rodrigues, juiz substituto do Tribunal da Primeira Região, especializado em Direito do Processo do Trabalho, autor do Manual de Processo do Trabalho, extremamente recomendado pela editora Juspódio, professor convidado de escolas judiciais, tribunais regionais de trabalho, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Brasileira de Direito e Economia. Sem delongas, mais uma vez, passo a palavra ao professor Felipe, por gentileza. Muito bom dia, Diogo. Obrigado pela apresentação, pelas palavras generosas. Também quero agradecer aqui à Escola Judicial, aqui na pessoa dos nossos servidores que estão aqui no background, aqui nos bastidores, o Alexandre, a Marina, que estão sempre com a gente. Agradecer também ao desembargador Leonardo Pacheco aí pelo convite, pelo colega juiz Fábio Gomes, auxiliar da Escola Judicial, né? E também ao Ministério Público aí na pessoa do professor Berthier, que é unanimidade, né? Querido por todos aí, realmente, e nos brindou com uma palestra também essa semana aí sobre algum tema também de interesse interinstitucional, né? E para mim, eu quero dizer que é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui falando junto com vocês, né? Especialmente com o Fábio, que foi um professor. Eu fui aluno do Fábio na época de preparação para o concurso da magistratura, né? Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar muito diretamente com ele sobre isso, mas assim, ele sabe que teve uma importância muito grande na minha preparação, na minha trajetória, e para mim é uma grande honra, uma grande alegria poder estar aqui com o Fábio debatendo, né? Participando do mesmo painel que ele. Para mim, motivo de muita honra, de muita alegria, né? E também quero parabenizar a escola pelo evento, foi um evento de muita qualidade, um evento muito interessante aí que a gente pôde acompanhar ao longo dos últimos dias. Muito bem, o meu tema aqui, que eu separei sem mais delongas, né, para o nosso tempo aqui apertado, meu tema aqui, né, ele partiu até por acaso, eu recebi esse convite já tem cerca de 1 mês, 2 meses, né, para participar desse evento, e o meu tema, ele foi um tema que eu estava pensando o que eu ia falar, tentando preparar alguma coisa para falar hoje interessante. E aí, por uma dessas coincidências, né, para quem acredita em coincidências, né, por uma dessas coincidências do destino, surgiu um tema num processo que eu tive que decidir, e é um tema muito interessante, que é uma situação com a qual eu nunca me deparei e que envolve ações coletivas, né? E eu já vou até colocar a pergunta que eu vou me propor a responder aqui, que é a seguinte situação, uma situação de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, né, em que se discutia lá um direito no caso, que era um direito até que eu poderia considerar um direito difuso, porque envolvia a segurança do transporte rodoviário, né? Sem entrar em detalhes do caso concreto, evidentemente, até por uma questão ética aqui, mas era uma situação que envolvia segurança do transporte rodoviário, sob o enfoque dos trabalhadores, mas que, evidentemente, isso acabaria se refletindo aqui para a coletividade, né? Porque se há uma segurança do transporte público de passageiros, isso é de interesse não só dos trabalhadores, mas de toda a coletividade, e aí, portanto, se caracterizaria como um direito difuso até, e não um direito coletivo em sentido estrito. E eu vou falar um pouquinho, inclusive, sobre isso aqui ao longo da exposição, para abordar rapidamente também a questão da legitimidade do sindicato nessas situações de tutela de direitos difusos. Mas aqui, a situação que apareceu para mim, então, era uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho e simplesmente no curso do processo, no início do processo ainda, uma associação civil, né, portanto, não era um sindicato, era uma associação civil realmente, sediada, inclusive, nesse caso lá no estado de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, portanto, essa associação pediu para intervir como assistente litisconsorcial, né, nessa ação movida pelo MPT aqui no Justiça do Trabalho, no Rio de Janeiro. E foi uma situação muito interessante, eu agradeci a Deus aí por ter mandado essa situação para mim, porque eu pude refletir um pouco, pude estudar um pouco sobre esse tema, um pouco mais, e trazer para vocês e compartilhar aqui as minhas reflexões sobre o tema, e a gente pode debater, né? E é uma situação, enfim, que é o debate acadêmico, sem discussão de caso concreto, então não há nenhum problema da gente fazer isso aqui, tá? Mas rapidamente aqui, até para a gente descontrair aqui inicialmente, né? O Diogo mencionava que a ação civil pública, né? Ela vai fazer 40 anos, né? E quando ele falou isso, eu me lembrei também que eu estou para fazer 40 anos daqui a pouco, porque eu sou de um ano antes da lei da ação civil pública, né? A lei 7347 é de 85, a gente sabe, eu sou de 84, né? Eu sou um pouquinho mais velho que a lei da ação civil pública, isso quer dizer que eu estou beirando já os 40 anos, muito em breve aí a gente vai chegar aos 40 anos, se Deus permitir. Mas, muito bem, né? E essa situação desse processo que apareceu para mim agora é interessante, porque assim, eu tenho 9 anos de magistratura já, minha posse foi em 2013, e nesses 9 anos de magistratura, eu conto nos dedos, Diogo, Fábio,
né? Eu conto nos dedos das mãos quantas ações civis públicas eu pude julgar no mérito, né? Já me deparei com algumas, já despachei, claro, mas sentença mesmo em ação civil pública foram muito poucas, né? Então, assim, julguei já certamente milhares de processos, aí, alguns milhares de processos aí, não sei quantos, mas muita coisa. A gente sabe que o juiz do trabalho tem uma carga muito grande de processo, mas ação civil pública eu certamente conto nos dedos aqui, talvez das duas mãos no máximo, né? Não passa de 10, acho que eu pude julgar e sentenciar, né? E isso mostra, então, na minha opinião, que é um tipo de ação que a gente sabe que é muito importante, tem uma importância não só teórica, mas prática, como o Fábio destacou aí no começo, né? Essa questão, até em termos de acesso à justiça, de viabilizar que se faça um controle, uma solução molecular dos conflitos, ou seja, uma solução que não é uma solução atomizada, não é uma solução do caso concreto do João contra o José, mas uma solução que vai ser em escala macroscópica, que vai ser em larga escala e que, portanto, vai ter aptidão para solucionar o conflito com muito mais efetividade em geral, né, do que uma ação individual poderia. Né? E, curiosamente, então, eu não sinto, né, pode ser talvez um azar, aí, digamos assim, né, com relação à minha experiência na magistratura, mas eu não sinto que a gente tenha uma tradição ainda tão forte na justiça do trabalho, especificamente, com relação às ações coletivas. Eu acho que existe um potencial muito grande, e por isso até que eu louvo aqui a iniciativa da escola, né, de propor um evento como esse, e aqui o nosso tema falando sobre limites e possibilidades da ação civil pública, porque eu acredito, sim, que a gente tenha muita possibilidade ainda inexplorada com relação à ação civil pública, né? A gente tem um campo aí muito vasto ainda, que pode ser muito mais explorado, muito mais aproveitado ainda, e ainda não foi, né, explorado de forma satisfatória o suficiente na minha forma de entender. Tá? Muito bem, e eu selecionei aqui para a gente falar, para responder essa pergunta que eu coloquei, né, que seria uma situação, portanto, de assistência litisconsorcial de uma associação civil no curso de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, né, eu tenho que falar sobre legitimidade. Antes de chegar na pergunta específica que eu me propus a responder, eu tenho que falar um pouquinho, então, sobre a questão da legitimidade para a ação civil pública, né, e para a ação civil pública de forma ampla, de forma geral, para ações coletivas de uma forma mais ampla. A gente sabe que em doutrina, né, existe uma certa discussão com relação a esse tema, existem visões um pouco diferentes com relação a essa legitimidade e com relação ao enquadramento teórico dessa legitimidade para ações coletivas, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma vertente que eu particularmente sufrago, eu considero correta, que é considerar que em toda e qualquer ação civil pública, em toda e qualquer ação coletiva, lato sensu, eu vou chamar assim, né, em qualquer situação, a gente vai estar diante da figura da substituição processual, né, também chamada aí de legitimidade extraordinária. Né? Então, para mim, tanto na situação de direito difuso, direito coletivo em sentido estrito, e também direito individual homogêneo, a gente tem a figura da substituição processual. Né? Isso por quê? Porque a gente vai ter um legitimado coletivo, que, em geral, no nosso caso, vai ser o sindicato, vai ser o Ministério Público do Trabalho, um legitimado coletivo, portanto, que vai intervir, que vai atuar naquele processo em defesa de um interesse alheio, de um direito alheio, no caso, um direito que pode ser um direito da própria coletividade, né, se for um direito difuso ou coletivo em sentido estrito, né, que são direitos, como o Fábio mencionou muito bem, são direitos essencialmente coletivos, e também os direitos individuais homogêneos, os direitos, portanto, acidentalmente coletivos, e aí, nesse caso, portanto, a gente também teria a figura do sindicato, do MPT, atuando como legitimado extraordinário, atuando, portanto, no processo em nome próprio, para defender um direito alheio, para defender, tutelar um direito alheio, no caso, direito individual homogêneo, direito de trabalhadores que podem ser identificados, que podem ser individuados, digamos assim. Tá? Muito bem, essa é uma vertente que é muito, muito comum em doutrina, hoje em dia eu tenderia a dizer que ela é majoritária. Né? Existe uma outra visão, que é a visão, por exemplo, de quem defende o professor Nelson Nery Júnior, lá de São Paulo, e ele fala o seguinte, olha, no caso de ações coletivas, né, que versem sobre direitos coletivos, de forma essencial, direitos, portanto, essencialmente coletivos, difusos e coletivos em sentido estrito, portanto, né, essa legitimidade seria uma espécie de uma legitimação autônoma para a condução do processo. O professor Nelson Nery, entre alguns outros autores que se destacam, né, e também defendem essa ideia, falam, portanto, que seria, portanto, uma situação de uma legitimação autônoma. Né? E eles tentam explicar isso sob o fundamento de que a categoria de legitimação ordinária e a categoria de legitimação extraordinária são categorias que são pensadas e são concebidas dentro de uma visão individual do processo individual, portanto, então, no processo individual caberia essa discussão de legitimação ordinária e extraordinária e, portanto, numa ação coletiva que discute um direito
essencialmente coletivo, na visão desses autores, portanto, não seria pertinente usar essas categorias de legitimação ordinária e extraordinária, mas sim trabalhar com uma terceira categoria, que seria a categoria de uma legitimação autônoma para a condução do processo. E um outro argumento que se pode dar também com relação a isso, né, e que a gente pode usar como reforço dessa corrente, seria dizer o seguinte: olha, quando o sindicato, quando o MPT, por exemplo, tutela em juízo, busca a defesa em juízo de um direito essencialmente coletivo, um direito difuso ou coletivo em sentido estrito, né, esse direito, que é um direito da coletividade, um direito transindividual, é um direito que pertence à coletividade e isso abrange o próprio legitimado coletivo. Ou seja, o próprio MPT, o próprio sindicato, vai acabar se beneficiando, em alguma medida, daquele provimento, né? E aí é por isso, então, que vem essa ideia de que não seria pertinente usar essas categorias da legitimação ordinária e extraordinária, mas é uma discussão muito mais doutrinária, né? Mas, volto a dizer, a visão que prevalece certamente aí vai ser no sentido de que se trata, em qualquer caso, de uma substituição processual, porque o ente legitimado está em nome próprio para defender um direito alheio, né? E essa legitimação, então, para a ação civil pública em geral, ela vem na Lei 7347. Existem diversos legitimados, a gente sabe, né? Eu não vou falar aqui todos eles, inclusive empresas públicas, por exemplo, empresas estatais podem ter essa legitimidade para ajuizar ações civis públicas, por exemplo, entes estatais, entes públicos, por exemplo, né? E a gente tem também a figura, como eu coloquei aqui, as figuras principais no direito do trabalho, na justiça do trabalho, são as figuras do MPT, certamente, né? Que tem um protagonismo, como o Fábio colocou, e concordo com ele, protagonismo com relação à condução, ao ajuizamento e condução de ações civis públicas na justiça do trabalho, e o sindicato, né? E lembrando, claro, que o sindicato, apesar do sindicato não estar previsto, a figura do sindicato não estar prevista de forma expressa, digamos assim, explícita, lá na Lei 7347, a gente sabe que o sindicato é uma espécie de associação, né? Associação que se caracteriza de direito civil, todo mundo estudou isso no começo da faculdade. A associação é uma pessoa jurídica que se caracteriza por ser uma união de pessoas com um propósito não econômico, um propósito não mercantil, né? E aí, portanto, isso vai diferenciar de uma sociedade, de uma fundação e de outras espécies de pessoas jurídicas. Então, o sindicato, certamente, ele é um tipo, é uma espécie de associação civil também, né? Porque é uma reunião de pessoas, claro, que vai ter a finalidade não lucrativa, a finalidade não econômica. E o sindicato, evidentemente, é uma associação sui generis, uma associação muito peculiar, porque o sindicato, certamente, ele tem diversos poderes e diversas características que o diferenciam de associações em geral, né? Por força de normas constitucionais. A gente sabe que a nossa Constituição, lá o artigo 8º, principalmente da Constituição, prevê diversos poderes, diversas atribuições, diversas prerrogativas do sindicato, prerrogativas essas que dizem respeito tanto ao direito coletivo do trabalho, negociação coletiva, mas prerrogativas também que dizem respeito à atuação em juízo do sindicato. Então, o sindicato certamente tem uma diferenciação com relação à legitimidade, com relação à abrangência, né, com relação a várias questões que vão diferenciar a atuação judicial do sindicato em relação a uma associação civil que não seja um sindicato. Mas aqui não cabe a gente entrar tanto nessa distinção, tá? Mas, enfim, o que vale a pena dizer aqui é dizer justamente isso. Então, o sindicato é uma espécie de associação. E na prática do justiça do trabalho, né, talvez essas menos de 10 ações que eu mencionei, que eu já julguei nesses meus 9 anos de magistratura, né, certamente eu julguei ações movidas pelo Ministério Público do Trabalho e julguei também algumas ações movidas pelo sindicato, né? E nunca tinha visto, como eu mencionei aqui no começo da transmissão, nunca tinha visto nenhuma situação de uma ação civil pública ajuizada por uma associação civil que não fosse uma associação civil sindical, que não fosse um sindicato. Portanto, nunca tinha visto, né? E já tinha até visto, eu lembro que eu já cheguei a ver situação de assistência, mas assistência de um sindicato, por exemplo, na ação movida pelo MPT, ou vice-versa, né? Situação do MPT intervindo como assistente numa ação civil pública movida pelo sindicato. Isso já vi, né? Mas nunca vi, volto a dizer, uma associação civil ajuizando ou intervindo, pretendendo intervir como assistente numa ação civil pública. E aí, certamente, isso me levou a pensar, né? Me levou a pesquisar, me levou a refletir, me levou a pensar um pouco com relação a essa questão, então, da possibilidade de intervenção. Rapidamente aqui, porque não é o objetivo principal da minha exposição, mas rapidamente explicar que quando a gente tem uma situação de uma ação coletiva, em geral, uma ação civil pública em geral, né, a intervenção de terceiros, ela vai ser possível numa ação coletiva? Sim, é possível que se dê a intervenção de terceiros numa ação coletiva. Intervenção de terceiros em geral, né? As figuras, os institutos da intervenção de terceiros,
do processo civil, processo do trabalho, podem sim se aplicar na ação coletiva. Claro que com certos cuidados e com certas adaptações e com certas restrições, né? Porque, vejamos, se a gente sabe que, por exemplo, existe um rol de legitimados, que é um rol de legitimados específico, né, no que tange ali a ação civil pública, que está na Lei 7347. Se existe um rol de legitimados específicos, é evidente, por exemplo, que, digamos, uma pessoa física, né, uma pessoa física, em princípio, como regra geral, não vai poder intervir numa ação coletiva por uma questão de legitimidade. Então, se eu tenho uma ação Bom, estamos de volta então, tivemos uma dificuldade técnica aí, coisas que acontecem, né, nessa modernidade, né? Se fosse um evento presencial, talvez o microfone desse defeito, ou tivesse algum ruído fora da sala, né? Alguém tocando bateria fora da sala, poderia atrapalhar. Aqui foi uma questão de internet que acontece, né? Eventualmente acontece, mas estamos de volta aí. Então, eu estava falando sobre a situação da assistência, né? Da assistência litisconsorcial, então, que pressupõe, portanto, que para que uma pessoa possa intervir numa ação civil pública, ela deve ter legitimidade, então, para poder ajuizar essa mesma ação, né? Então, é um pressuposto para a intervenção. E, rapidamente aqui, para explicar que a assistência, então, numa ação civil pública, ela vai ser uma assistência litisconsorcial, em geral, né? Rapidamente aqui, porque não dá tempo de aprofundar muito nesse tema, né? Não é o nosso objetivo central aqui, mas para lembrar que a assistência litisconsorcial se caracteriza por ser uma assistência em que o assistente, aquele que vai intervir como assistente, ele simplesmente é um cotitular da situação jurídica discutida em juízo, né? Então, essa é a figura da assistência litisconsorcial, ou seja, o sujeito ele é titular, juntamente com outra pessoa, da própria relação jurídica litigiosa, chamada res in judicium deducta, relação jurídica deduzida no processo, né? E essa vai ser a situação, portanto, aqui, né? Geralmente, em processo se fala, olha, a assistência litisconsorcial acontece quando o assistente é titular de uma relação jurídica com o adversário do assistido. Ou seja, no nosso exemplo aqui, o próprio autor, no caso da ação civil pública, ele é titular da relação jurídica material. Nesse caso, seria uma relação até não material, mas até processual, porque é uma questão de legitimação, né? Tem esse detalhe. Mas a assistência litisconsorcial envolve, portanto, então, essa relação jurídica direta do assistente com o adversário, né, com a pessoa que está no outro polo passivo. Diferentemente da assistência simples. A assistência simples se caracteriza, então, pelo fato de que o assistente simples não é titular da relação litigiosa, não é um cotitular da res in judicium deducta. Na verdade, o assistente simples, simplesmente, ele é titular de uma relação jurídica conexa àquela relação principal discutida no processo. Por exemplo, né, esse assistente simples ele tem uma relação com o próprio assistido, com a própria parte que ele quer assistir. Felipe, dá um exemplo para poder só lembrar um pouco melhor disso. Pensem, por exemplo, aqui no exemplo que envolve uma situação de um sócio, né? Não é tão usual a gente ver esse tipo de pedido de intervenção, mas pode acontecer, seria uma situação. Um sócio de uma empresa, por exemplo, de responsabilidade limitada, né? Esse sócio, eventualmente um sócio retirante, alguma coisa nesse sentido, um sócio que está se desligando, né? Esse sócio poderia pedir para intervir como assistente simples da sociedade empresária, por exemplo, que é ré numa reclamação trabalhista. Perceba que a relação jurídica material é do trabalhador com a empresa, é do trabalhador com a pessoa jurídica. Portanto, não é uma situação de assistência litisconsorcial, né? Não existe relação jurídica direta do assistente com o adversário do assistido, né? Essa relação do sócio é uma relação com a pessoa jurídica e, portanto, ele não tem relação direta com o trabalhador. Essa seria uma figura, portanto, de assistência simples, tá? Mas rapidamente aqui, porque o nosso tempo é escasso, eu poderia falar que esse é um tema, inclusive, que eu adoro. Quem me conhece sabe que o tema de intervenção de terceiros é um dos meus temas preferidos em processo. Gosto muito desse tema. Eu poderia ficar falando aqui a tarde inteira, porque é tanto tema legal que tem para debater com relação a isso. Mas, enfim, objetivamente seria isso. Então, seria dizer
que a assistência litisconsorcial ela seria a modalidade adequada aqui para intervenção numa ação civil pública, litisconsorcial numa ação civil pública. Por exemplo, aqui a gente sabe, a primeira situação que eu vou falar é a situação da própria ação coletiva. Então, que é uma situação prevista, inclusive, na lei, né? Nesse caso, no Código de Defesa do Consumidor, que prevê o seguinte: olha, se eu estiver diante de uma ação civil pública que verse sobre direitos individuais homogêneos, a gente sabe que direitos individuais homogêneos são direitos que pertencem a indivíduos determinados e, claro, o próprio titular do direito individual homogêneo, o indivíduo, portanto, no nosso caso, o indivíduo trabalhador, ele mesmo pode ajuizar a sua ação individual, né? Seria uma ação individual desse titular do direito individual homogêneo. Da mesma forma, então, em que esse indivíduo pode ajuizar sua própria ação, isso me remete ao que eu falei aqui anteriormente, antes do intervalo que a gente fez aqui, que é justamente a situação de que justamente a situação em que o legitimado, para poder intervir, tem que ter legitimidade para poder ajuizar. E essa situação é exatamente a situação que está acontecendo aqui agora, ou seja, uma ação civil pública movida pelo sindicato, pelo MPT, por exemplo, para tutelar direitos individuais homogêneos. Simplesmente, então, o indivíduo, que é o trabalhador, que é titular daqueles direitos individuais homogêneos, ou seja, de um grupo, né, ele faz parte de um grupo que detém esses direitos individuais homogêneos, esse indivíduo poderia ajuizar sua própria reclamação trabalhista individual. Muitas vezes ele faz, e opta, inclusive, por não entrar na ação coletiva, aquele direito de sair da ação coletiva, right to opt out, né? A gente usa muitas expressões norte-americanas, inglesas, porque as ações coletivas elas vêm muito lá das class actions, né, norte-americanas. Então, o direito de sair da ação coletiva, ele pode sair, e acontece. Mas o indivíduo também tem o direito de entrar na ação coletiva, ou seja, o right to opt-in, direito de optar por entrar na ação coletiva. Então, em tese, essa é uma situação prevista no Código de Defesa do Consumidor. Em tese, seria possível que um indivíduo, pessoa física, portanto, postulasse a sua intervenção como assistente litisconsorcial numa ação civil pública que versasse sobre direitos individuais homogêneos. É possível? Sim, é possível. Tá? Em tese, é possível. A dificuldade teórica, que pode gerar algum embaraço nesse caso, é porque pode surgir, eventualmente, o litisconsórcio multitudinário. Eu posso ter uma situação, digamos, que sejam direitos individuais homogêneos, a gente tem aí milhares de pessoas no Brasil naquela situação. Imagina se cada pessoa resolver pedir, né, requerer a sua intervenção como assistente litisconsorcial na ação coletiva. Isso pode inviabilizar o prosseguimento da ação civil pública. Eu posso ter uma situação em que eu tenho 50 pessoas, 100 pessoas ou 1.000 pessoas pedindo para intervir como assistente numa ação coletiva. Litisconsórcio multitudinário, multidão, né? Certamente é uma situação, então, de litisconsórcio facultativo, nesse caso, e certamente o juiz poderia brecar, não só poderia, como deveria impedir, portanto, essa assistência da pessoa física, nesse caso, por uma questão operacional do processo, tá? Mas, teoricamente, é possível, volto a dizer aqui, primeira situação de possibilidade de intervenção de uma pessoa física numa ação civil pública. Uma outra situação, também, teoricamente, nunca vi na prática, mas é possível, em doutrina a gente discute isso, seria uma situação em que, em tese, fosse pertinente uma ação popular, né? O doutor Diogo mencionou inicialmente aí a questão envolvendo os 40 anos da ação civil pública, né? Eu me identifiquei com essa fala dos 40 anos, como eu falei, porque estou quase batendo lá já, né? Mas a gente tem que lembrar que antes da ação civil pública já existia a figura da ação popular, né? Que é uma lei de 65, salvo engano, né? É uma lei de 65 que já trazia ação popular. E a ação popular, ela acaba sendo, né, um precursor, né? Realmente a ação civil pública, a ação coletiva, ela vai fazer 40 anos agora, mas a gente tem um precursor, talvez um antecessor remoto aí, desse microsistema da tutela coletiva, que é a ação popular, que é uma lei de 65, a lei 4.717 de 65, né? Uma lei, portanto, mais antiga e que prevê, até hoje prevê, que o cidadão, né, portanto, aquela pessoa brasileira que tem um título de eleitor, né, portanto, é legitimado para votar, e até para ser votado, mas ser votado não é necessário, porque basta que tenha 16 anos, enfim, mas o cidadão brasileiro pode ajuizar uma ação em defesa do patrimônio público, né, contra um ato praticado por autoridade, por pessoa jurídica, por exemplo, que lesione o patrimônio público. E essa seria, então, uma situação de ação popular em que o indivíduo, o cidadão, ele atua como substituto processual também na defesa de um direito difuso, de um direito que é um direito da própria coletividade brasileira como um todo, vamos colocar assim, né? E aí, portanto, o que pode acontecer eventualmente é que pode haver uma coincidência de situações jurídicas, ou seja, eu posso ter uma situação em que o mesmo ato, digamos, um ato praticado por autoridade pública, seja um ato que lesione o patrimônio público
e, simultaneamente, esse ato poderia ser objeto tanto de uma ação popular, movida pelo cidadão brasileiro ou brasileira, né? E, simultaneamente, ele poderia ser objeto de uma ação civil pública. O Ministério Público, por exemplo, poderia ajuizar uma ação civil pública buscando a anulação daquele ato, o ressarcimento ao erário, por exemplo. Muito comum que aconteça esse tipo de atuação do Ministério Público, muito importante essa atuação do Ministério Público, inclusive, para coibir, né, irregularidades que a gente vê num país que a gente tem tantos problemas de corrupção como o Brasil. Mas, enfim, né, e eu quero dizer isso por quê? Porque, em tese, então, eu posso ter uma coincidência também de legitimação, ou seja, uma situação em que a pessoa física é legitimada para ação popular e o MPT, por exemplo, é legitimado para ação civil pública com relação ao mesmo objeto. E aí seria uma situação também que, em tese, né, volto a falar em tese, nunca vi na prática, não sei se alguém viu, comenta no chat aí, por favor, mas em tese seria possível, então, que a gente tivesse uma intervenção da pessoa física, do cidadão, no caso, como assistente litisconsorcial também numa ação civil pública, né, desde que o cidadão tivesse legitimidade para ajuizar a ação popular naquele caso, percebe? Então, situação bem interessante aí, para fechar aqui exceções, digamos assim, a essa máxima de que qualquer intervenção de terceiros na ação civil pública, ela só pode acontecer se o terceiro interveniente tiver legitimidade para atuar na ação civil pública. Tá? Em princípio, vai ser isso aqui. Coloquei duas exceções aqui, que são situações que a gente vislumbra, situação da ação popular e situação também da assistência do indivíduo na ação coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos. Tá? Mas, em princípio, volto a dizer, legitimidade para intervir é apenas dos legitimados para a ação coletiva. Maravilha? Beleza. Isso me leva, então, ao próximo ponto aqui, que é o ponto central que eu quero responder, que eu propus para vocês aqui no começo da minha exposição, que é o ponto central que diz respeito justamente, olha só, tá bom, então será que eu entendi que somente o legitimado coletivo pode intervir com uma assistência litisconsorcial numa ação civil pública? Felipe, eu entendi isso. E a situação específica da associação, né, que é uma situação, para nós, da Justiça do Trabalho, não é uma situação usual, né? Bom, aqui a gente tem que pensar numa outra noção, que é a noção de representatividade adequada, né? Eu ouvi com muita atenção o professor Fábio falando na parte final da fala dele, com relação à coisa julgada na ação coletiva. E a gente, como o Fábio pontuou muito bem, a gente sabe que a ação coletiva, inclusive a ação coletiva que versa sobre direitos difusos e direitos coletivos em sentido estrito, ela pode gerar coisa julgada, sim, né? Coisa julgada segundo o evento probationis, como o Fábio lembrou, né? Ou seja, coisa julgada de acordo com a prova produzida, né? Se houver uma produção suficiente, satisfatória de prova, a gente vai ter uma figura de uma coisa julgada. E percebam vocês, então, que na ação coletiva, em qualquer delas, né, a gente pode ter uma coisa julgada em detrimento da coletividade, uma coisa julgada, portanto, que vai estabilizar uma situação jurídica em detrimento, contra o interesse da coletividade, porque a coletividade, em última análise, é a titular dos direitos meta-individuais, como o Fábio colocou, ou seja, os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, né? Então, pode resultar, sim, numa ação civil pública, embora exista essa amarra, digamos assim, existe essa restrição, essa limitação com relação à suficiência de provas, ou seja, só vai se ter coisa julgada direito difuso e coletivo se a prova for suficiente, né? E no caso do direito individual homogêneo, isso não acontece, o direito individual homogêneo, a coisa julgada vai ser segundo o evento litis, são só para beneficiar o titular do direito individual, mas o fato é, a gente pode ter, sim, algumas situações, e o processo com que eu me deparei, que eu falei para vocês, envolvia justamente o direito difuso, porque é um direito à segurança, né, do transporte rodoviário, que é um direito que pertence, portanto, ao trabalhador, aos trabalhadores, mas que certamente se reflete para toda a coletividade, né? E aí, imaginem vocês uma associação civil, por exemplo, né? A gente pode, eventualmente, a gente vai ter, certamente vai ter, talvez seja a maioria dos casos, associações civis que conduzam muito bem o processo, né? Uma associação civil que conduz o processo muito bem, com muita maestria, que produz as provas necessárias, e, enfim, que argumente, que interpõe os recursos necessários, e aí, nesse caso, muito bom para a coletividade. Mas, em tese, é possível também que eu tenha uma atuação não satisfatória de uma associação civil, né? Então, como condutora de um processo coletivo, eu posso ter uma associação civil atuando de forma, digamos, desarrazoada, atuando talvez, né, seja de má fé ou não estou entrando nem nessa questão de má fé, mas eventualmente pode ser uma situação em que haja uma má condução do processo pela associação civil. E é por isso, então, que existe essa preocupação com a representação adequada, ou seja, a preocupação que o autor da ação civil pública tenha realmente uma representação satisfatória, adequada daquela coletividade que ela, a associação, pretende representar em juízo, pretende atuar em juízo em nome
própria defender aquela coletividade, como substituta processual, né? Então, certamente, a gente tem que ter uma preocupação com esse critério. E aí, com relação a esse aspecto específico, né, da associação civil e da sua representatividade adequada, a gente tem que lembrar que a Lei 7347, essa quase quarentona, né, que vai fazer daqui a 3 anos, 40 anos, essa lei prevê, então, alguns requisitos objetivos para que a associação civil possa ser legitimada e possa atuar em juízo, portanto, em ações coletivas. E existe um requisito que é um requisito muito objetivo, que é o requisito da pré-constituição com uma antecedência de pelo menos 1 ano. Ou seja, para que a associação civil possa ajuizar uma ação civil pública, ela, em princípio, ela tem que ter mais de 1 ano de constituição. Constituída há mais de 1 ano antes de ajuizar a ação, esse 1 ano para o contado antes do ajuizamento da ação, mais de 1 ano, né? E também que essa associação civil ela tenha entre as suas finalidades institucionais a defesa daquela espécie de interesse, a defesa daquele tipo de interesse que é o interesse que está sendo discutido, está sendo debatido em juízo, né? Então, portanto, 2 requisitos que vem na lei: pré-constituição há mais de 1 ano e também, né, incluir entre as finalidades institucionais a proteção, a tutela, inclusive em juízo, daqueles direitos que são objeto do processo, né? E aí, muito bem. E a discussão que vai surgir aqui em doutrina, né? A gente tem discussão doutrinária com relação a esse ponto, é se o juiz poderia, ou se o juiz deveria, além desse requisito objetivo, que é um requisito que vem na Lei 7347, se além disso o juiz poderia dar um passo além nesse controle de legitimidade da associação. Ou seja, será que além desse requisito objetivo que está na lei, será que o juiz poderia exigir algo mais, né? Que não bastasse essa pré-constituição há mais de 1 ano e essa inclusão nas finalidades institucionais dessa prerrogativa ou desse anseio da associação de defender aqueles interesses ali? Será que o juiz pode exigir algo mais? E a gente vai ter divergência em doutrina com relação a isso. A gente vai encontrar posições doutrinárias que vão dizer que não, que seriam requisitos objetivos previstos na lei, de modo que o juiz não poderia exigir nada mais, né? Se eu tivesse diante de uma associação que incluísse na sua finalidade institucional essa possibilidade de defender aquele tipo de direito, automaticamente ela seria legitimada por força de lei. Existiria, então, nessa corrente doutrinária, existiria, então, uma representatividade adequada por força da própria lei. Essa é uma primeira corrente aqui que vocês podem encontrar, eventualmente, em doutrina, tá? Mas, eu pesquisando esse tema agora, recentemente, nas últimas semanas, eu me deparei com vários autores que eu considero autores muito importantes, muito significativos, que pensam em sentido contrário. Vou citar aqui 3 autores nesse sentido, tá? No sentido da tese que eu vou defender aqui, afinal. Fred Dias Júnior, muito conhecido de todos nós, Hermes Anetti, também autor muito conhecido, e o outro também, professor Hugo Nigro Mazzilli, que é um processualista também de São Paulo, bastante conhecido, tem um livro clássico que é sobre a tutela dos direitos coletivos em juízo, né? É um livro que já foi reeditado muitas e muitas, acho que está na 30ª edição, algo assim, tá? É um livro muito clássico sobre esse tema aqui, né? Recomendo para todo mundo que queira se aprofundar nesse tema. E aí, muito bem, os 3 autores, eles falam o seguinte: olha só, o juiz ele pode e deve dar um passo além nesse controle da legitimidade. Por quê? Porque, como eu falei, eventualmente isso vai gerar reflexos negativos do ponto de vista da coisa julgada para a coletividade. E aí esses autores trabalham com uma ideia que é uma ideia da pertinência temática, que é uma ideia que o próprio Supremo Tribunal Federal trabalha, né? Mas uma acepção diferente, claro, o Supremo trabalha com pertinência temática quando aprecia as ações de controle concentrado de constitucionalidade, né? E aí o Supremo Tribunal Federal ele tem dito que, por exemplo, uma confederação sindical, uma entidade sindical, para que ela possa ajuizar uma ação de controle concentrado de constitucionalidade lá no Supremo, ou seja, ADI, ADC, ADPF, ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento do preceito fundamental, né? O Supremo fala, olha, é necessária a pertinência temática. O que seria a pertinência temática? Seria um vínculo institucional, né? Uma situação de vinculação entre o ramo, digamos, daquela associação, daquela confederação, no caso do Supremo, e o direito que é objeto da tutela em juízo, né? De alguma forma, alguma afinidade temática, né? Então, por exemplo, eu não poderia ter uma associação civil que defendesse aqui um interesse, digamos, para uma situação extrema, uma associação civil criada para defender interesse, digamos, de pessoas, usuários da internet, né? Usuários da internet, né? Ela tem essa finalidade. E aí eu não poderia permitir que essa associação, por exemplo, atuasse em juízo para defender direitos dos trabalhadores, por exemplo. Seria, evidentemente, uma falta de pertinência temática. Uma associação civil que a sua finalidade institucional não tem nada a ver com aquele direito que ela busca tutelar em juízo.
Então, certamente, nesse caso, seria uma situação em que não haveria representatividade adequada. O ramo de atuação, digamos assim, o escopo daquela associação é totalmente diferente do direito que ela busca tutelar em juízo. Me parece uma situação bem clara em que o juiz não deveria admitir a legitimidade dessa associação civil para tutelar aquele direito em juízo, né? Então, o juiz extinguiria o processo sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa, por legitimidade ativa daquela associação para aquele caso concreto. E aí, bom, se eu estou admitindo aqui, se o meu raciocínio é um raciocínio de admitir o controle, portanto, jurisdicional com relação à legitimidade, além do que está na lei expressamente, né, eu preciso dar um passo além, porque eu posso verificar algumas situações em que a associação, né, eu trabalhei com um exemplo extremo, em que a finalidade institucional não teria nada a ver com a atuação em juízo. Até a própria lei, nesse caso, já impediria essa atuação em juízo. Mas eu posso trabalhar, e o problema mora nas sutilezas, né? Ou seja, uma situação em que a associação tem uma finalidade estatutária, uma finalidade nos seus atos constitutivos, uma finalidade que, em tese, você poderia enquadrar naquele direito que ela busca tutelar em juízo, né? Mas de uma forma, digamos, muito abrangente, muito ampla, ou de uma forma em que o juiz percebe que aquela associação não tem expertise, não tem atuação, digamos, adequada naquele tipo de atividade, né? Então, qual é a situação, digamos hipoteticamente aqui, uma situação de uma associação civil constituída, digamos, em qualquer estado da federação, no Rio Grande do Sul, ou então no Nordeste, ou em São Paulo, ou então no Acre, né, ou no Rio de Janeiro, mas ela busca atuar como autora de uma ação civil pública, por exemplo, em outro estado da federação, um estado que ela não tem nada a ver, tá? Mas essa associação, ela coloca no seu estatuto, né, ela coloca no seu ato constitutivo, ela bota o seguinte: olha, a nossa associação tem a finalidade institucional de defender direitos dos trabalhadores em todo o território nacional. Perceba, é uma legitimação, portanto, é uma finalidade institucional que está prevista no ato constitutivo da associação. Então, se a gente adotasse aqui uma interpretação talvez mais complacente, mais, digamos, tolerante, eu diria, olha, se a associação colocou na sua finalidade institucional o interesse, ou melhor, a defesa dos interesses dos trabalhadores em todo o território nacional, o fato de uma associação, por exemplo, do Oiapoque ao Chuí, ela poderia atuar numa ação civil pública aqui no Rio de Janeiro. Né? Por quê? Porque o seu ato constitutivo ele permite isso, né? A defesa dos interesses, né, dos trabalhadores em todo o território nacional. Mas percebam, será que uma associação como essa tem representatividade adequada para atuar numa ação coletiva aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Ou até que fosse uma associação constituída no Rio de Janeiro mesmo, ou no próprio estado em que o processo vai tramitar, ou na própria cidade em que o processo vai tramitar? Será que só esse fato vai tornar a associação uma parte legítima? Me parece que não, me parece que o juiz tem que fazer um controle, como eu falei aqui, né? Então, é uma previsão tão genérica, tão ampla, de permitir que a associação, portanto, atue em qualquer tipo de causa, em todo o território nacional, né? ou no território do Estado, por exemplo, para qualquer categoria profissional. Percebam, isso na prática transformaria essa associação numa espécie de um sindicato universal. Ou seja, os sindicatos, a gente sabe, eles têm uma legitimação muito restrita, a questão da unicidade sindical, a questão da categoria, né, que são amarras do nosso sistema sindical, inclusive. Então, percebam como, na minha visão, sempre respeitando quem pensa diferentemente, mas, na minha visão, a gente teria uma grave incoerência. Porque, de um lado, a gente teria muitas amarras para o sindicato, né, que é um ente legitimado para ajuizar a ação civil pública nesses casos, ele teria várias amarras, vários entraves, né, para poder atuar em ações civis públicas, né? Ao passo que uma associação civil ela poderia atuar livremente, amplamente, em qualquer processo, de qualquer categoria, em qualquer lugar do Brasil, simplesmente porque o seu ato constitutivo prevê isso, prevê que ela pode atuar, né? Então, me parece que sim, né? Para responder a pergunta que eu propus aqui no começo aqui da minha exposição, eu diria, é possível, em tese, a intervenção como assistente de desconto social de uma associação civil, né? Portanto, não sindical, numa ação civil pública na Justiça do Trabalho. Em tese é possível isso, mas o juiz não só pode, como deve fazer um controle muito criterioso da legitimidade, no caso concreto, sempre sob a ótica da representatividade adequada. Ou seja, o juiz verificar se aquela associação realmente ela tem condições de contribuir naquele debate, né? Se aquela associação realmente ela tem, de alguma forma, uma legitimidade, né? Uma adesão, digamos, uma associação que conte com muitos associados, trabalhadores, por exemplo, que atuem naquele ramo específico de atividade econômica, né? Não é um sindicato, percebam, não é um sindicato, mas a gente sabe que hoje em dia, inclusive, existem iniciativas muito interessantes do Diogo,
eu tenho certeza que já trabalha, acho que trabalha com isso, a Carolina Tupinambá, que esteve aqui ontem também, ela trabalha com isso, ou seja, a situação de associações civis de empregados, né? E aí, por exemplo, eu sei que existe hoje em dia a Associação Civil de Empregados do BNDES, por exemplo, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, não é o sindicato do BNDES, mas é uma associação civil e conta com uma representatividade grande. Por quê? Porque ali você tem muitos empregados do BNDES, não todos, claro, mas muitos que são associados àquela associação, né? E aí, talvez, numa ação civil pública movida por essa associação, ou em que essa associação, por exemplo, postular sua intervenção num processo que envolve diretamente aqueles trabalhadores ali que são vinculados, que são associados, né? E aí, diante de uma grande adesão, um grande número de associados, bom, certamente, talvez fosse diferente o raciocínio. Tem que ser visto, claro, o caso concreto. Eu estou falando aqui sempre em tese, sempre hipoteticamente. Mas talvez, num caso como esse, justificasse, sim, uma intervenção com uma assistente de desconto social, até como autor da ação civil pública, por uma associação civil, não sindical. Perceba, é possível? Sim, é possível. Mas eu vou ter que fazer o controle da representatividade adequada, né? E não simplesmente admitir, em caráter geral, uma espécie de sindicato universal que possa atuar em qualquer ação, simplesmente porque seu ato constitutivo disse isso, tá? Então, basicamente era esse o recado que eu queria dar aqui para vocês, né, com relação a esse tema, que é um tema novo, portanto, para mim foi um tema novo, não sei se alguém já se deparou com isso, para mim foi um tema novo, foi um tema que eu tive que parar e pensar e refletir, né? E cheguei a essa conclusão, então, com base nos argumentos todos que eu dei, principalmente essa possibilidade de prejuízo, né? E só para fechar, o último ponto aqui, que alguém pode me questionar, seria o seguinte: olha só, Felipe, tudo bem, eu entendi, então, que para a associação civil poder ajuizar a ação civil pública, ela tem que ter legitimidade e que isso pode gerar um prejuízo à coletividade em função da coisa julgada que vai se formar contra a coletividade naquele caso. Mas, no seu exemplo, Felipe, o que aconteceu era uma situação de um pedido de intervenção como assistente de desconto social. E isso, então, talvez, alguém poderia dizer, por exemplo, olha, Felipe, então, nesse caso, você não tem esse risco, porque, nesse caso, simplesmente seria um terceiro interveniente que viria para aumentar o contraditório, para ampliar o contraditório e não para criar, talvez, embaraços ao processo. Mas o fato é, volto a dizer, né, legitimidade para atuar como assistente de desconto social pressupõe que o assistente tenha legitimidade para ajuizar a ação. E aí, portanto, eu tenho que ter uma sequência lógica aqui no raciocínio. A questão aqui não é saber se tem prejuízo ou se não tem prejuízo. O prejuízo é um argumento que eu dei aqui para poder fundamentar a minha decisão. Mas o fato é, eu tenho que ver do ponto de vista lógico, processual, essa questão, então, da representatividade adequada é uma questão prévia. Eu tenho que saber se a associação é representativa de forma adequada daquela situação, se ela pode ajuizar a ação sozinha, né, sem litisconsorte, sem ninguém, porque se ela puder, ela pode intervir como assistente. Se ela não puder ajuizar, ela também não pode intervir como assistente. Então, essa questão, portanto, da legitimação é uma questão preliminar, né? Eu diria que seria uma questão preliminar, porque é uma questão da qual vai depender se a gente vai seguir em frente ou não, quer dizer, vai depender se o juiz vai admitir a intervenção ou não, beleza? Então é isso, minha gente. Era esse recado que eu queria dar. Vou devolver para o Diogo aqui para ele complementar com suas observações. Eu queria muito ouvir o Diogo sobre esses temas também. Eu sei que o tempo é muito curto, né? Eu acabei falando muito aqui também, peço desculpa pelo tempo. A gente teve essa interrupção também no meio da transmissão que atrapalhou um pouquinho, mas acontece. Mas é isso, era esse recado que eu queria dar. Estou à disposição aí para a gente debater, para a gente conversar sobre isso e estou no aguardo aí. Diogo, é contigo. Bem, tivemos uma parada técnica rapidamente, mas todo mundo que corre maratona também tem que descansar, beber uma aguinha, etc. Aqui, acho que o computador não aguentou a intensidade e a profundidade das nossas palestras. Felipe, eu queria te agradecer. Sua palestra foi fantástica. É um prazer te ouvir também. Você pegou essa inspiração de um caso concreto e conseguiu desenvolvê-la de forma teórica, profundamente e, ao mesmo tempo, de forma muito simples. E nada melhor do que o direito ouvido pela boca de um professor. O processo de trabalho ele é complicado, ele é complexo. Eu sou de uma geração que não tinha nem isso na faculdade. Ele ia correr atrás. Aliás, acho que tem muita gente que ainda não tem isso na faculdade. Mas é correr atrás de tentar entender conceitos que são completamente diferentes dos conceitos do direito processual tradicional. Por isso a gente fala em devido processo legal
coletivo, ou sob a ótica coletiva, que é completamente diferente do devido processo legal que a gente está acostumado a ouvir. Encerrou muito bem com a representatividade adequada, falando dessa questão da pertinência temática também, como é vista hoje nos tribunais. E eu queria lhe parabenizar e pedir mais uma vez nossa salva de palmas virtuais. Eu acho que dá para colocar isso no chat. Depois eu estava pesquisando aqui nas paradas, eu vi que dá para fazer, e tivemos muitas palmas e elogios no nosso chat. E aqui a gente encerra a exposição e, ao mesmo tempo que a gente encerra a exposição, a gente abre espaço para a resposta de algumas perguntas. Eu recebi umas perguntas aqui e vou lê-las. A primeira eu acho que é destinada ao Fábio. Eu acho que é justo também que o Felipe possa respirar um pouquinho. Fábio, se estiver pronto, bem conectado, eu vou fazer a leitura de uma pergunta, ela é grande, o autor é André Carvalho, deixa eu puxar aqui. Ele diz o seguinte: em relação ao restabelecimento da redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública quanto ao efeito da coisa julgada, podemos continuar com a mitigação dessa ação por várias comarcas, como vem fazendo alguns legitimados, indaga. Agora, não deveriam ser concentradas na primeira comarca que foi distribuída a ação para evitar a insegurança jurídica e os efeitos da coisa julgada com o restabelecimento da redação do artigo citado? Acho que tem alguma coisa a ver com aquela questão que foi recentemente decidida no STF. Eu te passo a palavra e depois gostaria de fazer uma pergunta ao professor Felipe. A gente não vai poder fazer muitas em razão do tempo avançado, mas pelo menos uma para cada um acho que é necessário e será muito bom para todos os ouvintes. Pode responder, professor Fábio. Bem, obrigado, Felipe. Excelente sua palestra. É um prazer poder compartilhar com você aqui esse debate. André, eu não sei se entendi bem a sua pergunta, então eu vou tentar alcançar o máximo possível aqui. Primeiro, logicamente, como eu já falei, não se deve confundir critério de fixação de competência territorial com efeito e eficácia da coisa julgada. E esse problema de vindo com a Lei 9, por medida provisória, essa limitação à competência territorial, fez com que, muitas das vezes, os órgãos legitimados, até para evitar maiores discussões, limitassem, logicamente, o próprio pedido àquela competência territorial. O que é equivocado, porque, inclusive, você acaba surgindo outras ações, podendo ter, logicamente, decisões conflitantes, contraditórias, não contribuindo para uma segurança jurídica e para uma tutela coletiva adequada e eficaz. A partir do momento que o Supremo pacificou muito bem, deixando claro que, a partir do momento que se fixa a competência territorial, a extensão da coisa julgada leva em conta os limites não só objetivos, mas subjetivos, toda aquela gama de trabalhadores, onde quer que eles estejam, isso aí já ficou assentado. Em relação à questão de ser concentrado em uma comarca só, na verdade, essa ideia já vinha na própria Lei da Ação Civil Pública, no parágrafo único, que está prevendo aquele que conhecer primeiro da ação, né? E aí veio o Código de Defesa do Consumidor no artigo 93 e fala a mesma coisa, dando a prevenção, e aí os outros, por conexão, devem se concentrar, eu não sei se foi essa a sua pergunta, no juiz que primeiro, para quem foi distribuído, para quem conheceu da ação civil pública. E eu citei na minha fala essa decisão do Supremo Tribunal Federal só no enfoque relativo ao artigo 16, mas a tese ela é maior, ela trata dessa questão também. O item 1 diz da inconstitucionalidade do artigo 16, no que tange essa restrição relativa à competência territorial, mas diz lá claramente que, em se tratando, itens 2 e 3, também pertencentes à tese, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor. A própria OJ 130 da STI 2 do TST também já levou em conta, com algumas modificações, levando em conta as especificidades da organização judiciária trabalhista, o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor como regra. Mas o inciso 3 diz lá, o item 3, ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional, regional, bem como aqui eu poderia supra-regional, ou pegando mais de uma comarca, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demais conexas. Então, a ideia até para evitar a multiplicação, e a própria ideia da ação civil pública é evitar essa pulverização
e tão complexa quanto é a pulverização de ações individuais, é também muito mais complexa a pulverização de ações coletivas, evitando também, criando insegurança jurídica, comprometendo a efetividade e a própria tutela coletiva adequada, é que houve, logicamente, o bem com respaldo legal, tanto na própria lei da ação civil pública, ainda que fale em local do dano, de forma mais restrita, veio aplicar o Código de Defesa do Consumidor também, para deixar claro que, logicamente, ocorre a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas e as outras passam a ser concentradas neles por conexão. Eu não sei se alcancei a pergunta, mas é o que eu tinha que falar a respeito disso. Obrigado por responder. A gente tem mais perguntas, efetivamente não vai ser possível responder a todas, e sugiro, eventualmente, deixar no chat, na medida do possível, encaminhamos para os palestrantes, se conseguirmos, eles tenho certeza que poderão responder diretamente, ou até utilizar como um aspecto de reflexão para um futuro artigo, um futuro sobre o tema que está sendo narrado hoje. Eu queria fazer uma pergunta, então, só para o Felipe, igualdade de situações e condições. E essa pergunta, Felipe, é minha. Você me perdoa porque vieram muitas, a gente não conseguiu. Logo você encerrou a sua palestra, a sua apresentação, a gente não conseguiu fazer uma seleção. Então, eu vou deixar uma que foi crescendo dentro de mim quando eu ouvia você falar muito bem sobre representatividade adequada. A gente tem essa polarização, entre aspas, eu vou dizer, a representatividade ela é op legis no direito brasileiro, porque ela é definida na lei, ou ela pode ser também op judicis, definida dentro do processo pelo juiz. E você trouxe o meio do caminho, muito ponderado. Assim, a lei não é lei de forma fria, você tem que ponderar se aquele espírito está sendo efetivamente cumprido. E a minha indagação, ou duas ou três, e assim, responda ou não, as que você achar são mais pertinentes, né? Essa representatividade adequada que pode influir na legitimidade do autor da ação coletiva, ela pode ser realizada também para ampliar ou só para restringir a legitimidade? E ela pode, eventualmente, ser feita no curso do processo ou só no início do processo? E essa parte final, essa pergunta final, eu lembrei muito do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que diz que, em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade. Então, você faz essa análise no curso do processo. Ela é possível fazer sob a ótica da representatividade adequada? Aquele que abandona não é um representante adequado ou não? E se você puder falar alguma coisa sobre esse aspecto, na sequência da sua explanação, eu agradeço. Excelente pergunta, Diogo. Perguntas muito boas, que eu estava até refletindo um pouco sobre isso, me fez também, agora aqui, quando você falou, comecei a pensar um pouco mais sobre isso. Eu vou só me permitir aqui, assim como o Diogo falou, né, as perguntas que não forem respondidas pelo tempo, fiquem à vontade para me enviar para o Fábio. O Fábio também, eu estou falando o nome dele aqui, ele nem me autorizou a fazer isso, mas já fez o sinal positivo. Então, podem enviar para nós, tá? Pelo e-mail, pela escola judicial, até diretamente para quem já tem o meu contato, que eu vou ter um prazer em conversar com vocês e responder. Agora sim, com relação à pergunta do André, rapidamente aqui, eu vou dar só um pequeno pitaco aqui, porque eu acho que o André também quis se referir à situação que a gente vê, eu já vi processo assim, nesses menos de 10 que eu vi na minha vida como juiz, em que o sindicato restringiu o seu pedido àqueles sindicalizados, por exemplo, ou os trabalhadores, por exemplo, que sejam filiados ao sindicato, ou até que não sejam afiliados ao sindicato, mas restringindo aquela base territorial, né? Então, geralmente, os sindicatos eles têm feito assim. E aí, a dificuldade aqui é a seguinte, porque as pessoas confundem muito isso, não sei nem se concordam comigo, a gente até poderia debater isso num painel, talvez, aqui. Mas, assim, em geral, né, como é que a gente enxerga essa questão? A gente tem que verificar a questão da legitimidade. Então, uma vez que se fixa a legitimidade, Fábio mencionou isso com relação à coisa julgada, eu acho que ele concordaria comigo aqui. Se a gente tem fixado a legitimidade para a ação, né, os efeitos desse julgamento, eles podem, digamos assim, se espalhar ou se espraiar, né, para qualquer pessoa que se enquadre naquela situação fática. Então, eventualmente, eu poderia, por exemplo, uma situação de uma ação civil pública movida, digamos, pelos sindicatos dos trabalhadores rodoviários na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, e esse sindicato, por exemplo, fazer uma postulação numa ação civil pública que tivesse efeitos nacionais, eventualmente, né? Mas perceba, então o sindicato, será que ele poderia postular um provimento que teria efeitos até para fora da sua área territorial? Eu entendo que sim. Não sei se vão concordar comigo, mas eu entendo que sim. Opa, deu. Eu voltei, gente?
Estão me vendo agora? Para mim, sim. Então, estão me vendo, né? Porque para mim ficou tudo preto aqui, sumiu aqui, agora eu consegui voltar. Então é o seguinte, para mim o sindicato poderia sim ajuizar uma ação e essa ação ter efeitos até para fora, digamos, daquele âmbito territorial daquele sindicato, tá? Seria uma questão de legitimidade. Mas a situação que o André coloca, me parece que é uma situação em que o sindicato ele restringe o seu pedido. Ele, quando formula o pedido, ele restringe, né? E até algumas vezes o sindicato ele insere aquele rol de substituídos, que a gente sabe que não é necessário, né? O Tribunal Superior do Trabalho tem uma justiça muito antiga já cancelou a súmula 310 e fala, olha, não tem necessidade de rol de substituídos. Mas o fato é, se o sindicato coloca o rol de substituídos, isso vai ficar vinculado, ou seja, o juiz, nesse caso, não vai poder deferir além daquilo dali, né? Então, perceba, o sindicato não precisa restringir, né, a rol de substituídos, não precisa restringir também muitas vezes a questão territorial, mas o sindicato faz na petição da restrição, o princípio da inércia, da jurisdição, o juiz não pode dar mais do que o pedido. Então, talvez seja essa a preocupação do André. E aí, eu acho que isso passa por uma mudança de mentalidade, talvez, dos sindicatos, né? Esse problema, claro, não vai acontecer com o Ministério Público quando ajuizar. Ele não vai ter essa preocupação de limitar, pelo contrário, o Ministério Público vai querer que se expanda, né? O Fábio me corrija aqui se estiver errado, mas o Ministério Público sempre vai querer que expanda ao máximo a situação ali, os efeitos daquele provimento jurisdicional. E com relação à pergunta do Diogo, então, achei muito interessante, Diogo, e para te responder bem objetivamente, eu diria o seguinte, sim, eu penso que essa análise da representatividade adequada, ela pode ser tanto para restringir, como eu defendi aqui, como para ampliar, eventualmente. E para ampliação, a própria lei prevê, né? Porque aquele requisito de 1 ano, que eu falei aqui de pré-constituição, ele está na lei. Mas a própria lei admite que o juiz dispense esse requisito de 1 ano de pré-constituição, se no caso concreto o juiz percebe que aquela associação, mesmo com menos de 1 ano de pré-constituição, ela tem representatividade adequada daquele grupo, né? Então, sim, penso que poderia ser possível, em tese, uma ampliação da legitimidade até com relação a esse controle de representatividade adequado, não só para restringir. Eu acabei focando realmente na situação para de restrição, né? E a outra pergunta sua também muito interessante com relação... Opa, acabou que sumiu. Vocês devem estar me ouvindo, né? Eu não... Só fala no áudio se estão me ouvindo. Eu estou ouvindo. Tá ouvindo. A minha tela ficou preta aqui, eu não sei porquê, tá? Mas eu vou continuar falando aqui, se der um problema, interrompam aqui. Mas então, o que acontece é o seguinte, o sindicato, então, ele... Peraí, até perdi o raciocínio aqui, com relação ao curso do processo, né? Com relação ao curso do processo. Será que esse controle pode ser feito no curso do processo? Sim, para mim, certamente pode ser feito no curso do processo, sim. Por quê? Porque pode ser que, eventualmente, a associação ela tenha uma representatividade adequada no início do processo, mas pode ser que ela perca, né? Digamos, eu dei... Agora travou. Eu acho que agora travou a transmissão. Vamos fazer isso, Diogo. Enquanto o Felipe está contentando, só para... Ah, cortou? Ah, então tá. Que foi bom que ele explicou, que eu não entendi a pergunta. Estava ótimo, na melhor parte.